Bom, daqui a pouquinho a participação dos ouvintes por aí, Yuri. Estamos aí recebendo já informações aí da Secretaria de Saúde. Valério Veiga está nas ruas também. E olha, convidando a vocês para participar da 36ª edição da Festa do Colono e a nona típica pomerana. Será dia 20 e 21 de julho na Sociedade Agrícola Feliz na Santa Alta. Concurso, exposição de produtos, apresentação culturais, culinária típica, distribuição de erva mate, shows musicais com as bandas Centenário, Banda Alegre, show com Vanderlei Rodrigo e a Domingueira com a Prefixo Produções. Sorteio de prêmios pelos números do ingresso. Participe desse belo evento que acontece lá na Santa Alta, dias 20 e 21. E a Casa Acústica estará presente com o patrocínio de Centeno, representantes Sky para Camaquã e região. Uniaselv, agora com graduação em agronomia. Centeno, HughesNet, Camaquã, internet via satélite. Conforme tínhamos anunciado, estou aqui com o vereador Luciano Delfini. Muito bom dia, vereador. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica FM. Tá tudo bem com você, família, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, tirando esse frio aí terrível, tenebroso, que fazia muito tempo que eu não via, né? O resto tá tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Né? Bom, a Câmara de Vereança, como é que tá indo lá? Estamos tocando-lhe ficha, alguns projetos aí para ser votado na questão de suplementação de orçamento, mas agora tá para tramitar na Câmara um projeto que vai ser parecido com o projeto que eu coloquei das emendas individuais. Pois é. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu até ia estar protocolando este projeto, mas aí o vereador Paulinho Bicicleta agora vai protocolar, já está protocolado, inclusive, que passou agora na Câmara um projeto que dá mais 1% de emendas, né? Que agora estão chamando de emenda coletiva, Fábio, né? E esse projeto, por simetria, o Poder Legislativo Municipal também pode, assim como os estados. E aqui em Camaquã agora o vereador Paulinho mais 4 vereadores estão propondo esse projeto. Eu já tinha até protocolado, mas não consegui as assinaturas suficientes. Né, que é uma matéria nova, recém foi aprovada, e que vai dar aí, quem sabe, mais 1% para investimento. Né? Que legal. Essa lógica de orçamento, de participação das entidades, né, e da comunidade no orçamento do município é muito importante, ainda mais utilizando a Câmara, que é a Casa do Povo. Isso aí. Bom, nós estamos com a emenda impositiva hoje ativa, né? Sim. Já foram cumpridos o pagamento de emendas? Algumas já estão cumpridas, tá? Agora, acompanhei pelo portal da Prefeitura, a vereadora Nica entregou um veículo, né? Se não me engano, ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Estão sendo, tá? Todas que tiveram viabilidade técnica, né? Estão sendo encaminhadas. Eu, particularmente, de toda a emenda impositiva, sendo que 50% dela... para a saúde, né? É para a saúde, né? Que dá 1,2% da receita corrente líquida, isso aí dá 117, mais ou menos 117 mil para cada vereador, tá? O que acontece? Eu coloquei, dado que nós abrimos uma UPA em Camaquã e ali rompemos ali um contrato de 200, né? Que estava até sendo negociado para 300 mil por mês. Por hospital, né? Eu coloquei toda a minha emenda na integralidade, 117 mil para o hospital. E constatei que mais vereadores também colocaram recurso. Então, ao todo das emendas impositivas, foram mais de 300 mil reais que a gente coloca, pelo menos, para tentar dar uma amenizada na situação do hospital. E o hospital atende todo mundo de Camaquã, né? Camaquã e região. E consegui também, Fábio, se tu me permitir, só fazer um merchandise aqui, junto com o deputado Marcelo Moraes, R$500 mil de emenda para o hospital. Tá? E vamos anunciar mais brevemente. Isso já consagrado. Isso é do ano passado ou do esse ano? É para esse ano? Vem para esse ano. Tá? Nós estamos só vendo para fazer fundo a fundo para ter a viabilidade de repassar para o recurso. Pois é, esse assunto, sobre as emendas parlamentares, eu estou tendo uma informação que me chama a atenção, mas eu não vou abrir o jogo agora, porque eu tenho ainda algumas coisinhas que eu tenho que tirar limpo. Sobre as emendas parlamentares que eram direcionadas para a saúde aqui para o hospital em Camaquã e que parece que não chegou na integridade, na integralidade. E eu tô procurando alguns materiais assim para poder abrir o jogo sobre esse assunto. Vereador Luciano Delfini, nós te convidamos aqui para bater um papo sobre uma ação que está sendo feita em Camaquã, que eu já passei por isso. Muitas pessoas já passaram por isso. Inclusive, estava acontecendo na localidade da Praça Donário Lopes. Inclusive, meu colega, o Milton Gemelli, teve que enfrentar uma figura lá, porque estava descendo uma amiga nossa do carro e a pessoa que abordou ela exigia que ela desse o dinheiro
para que ele ficasse ali cuidando do carro, entre aspas, né? E aí o meu colega, o Milton, chegou e deu uma peitada no cara, porque o cara estava constrangendo a mulher. Essa transferência foi para frente da Caixa Econômica Federal, como também para a área do estacionamento do hospital, ali na esquina do hospital, na Presidente Vargas. E esse assunto motivou também tu te manifestares sobre isso. Eu quero que tu conte um pouco o que tu percebeu, porque daqui a pouco eu conto também um pouco o que eu percebi. Perfeito. Fábio, assim, chegou até o meu gabinete diversas reclamações em relação a essa prática. E é uma prática que não é nova em Camaquã, é uma prática que nos grandes centros acontece muito. E tu sabe que nas últimas décadas houve uma proliferação de veículos, quer dizer, o brasileiro teve a possibilidade de aferir mais renda, o preço dos carros, os financiamentos, enfim, facilitou com que a população tivesse veículos, né? E isso deu uma superlotação de veículos nos centros urbanos que não estão qualificados e capacitados para atender a demanda existente de veículos em cada cidade. E Camaquã já sente isso. Nós temos 2 pontos, 2 gargalos. Um é o hospital, o outro é ali na Caixa Federal. Agora, o que nos motiva a tomar uma decisão hoje é que este caminho ele só tende a aumentar. Então, é preciso que o poder público faça alguma ação. E nós pedimos ao Poder Executivo que ele tomasse alguma atitude, que ele fizesse algo, né, para atender aí o anseio dessa população. Por exemplo, eu fiz uma postagem agora lá no meu Facebook, tem uma senhora, a Ju Stelmach, por exemplo, colocou que tem, olha o relato dela, tem no estacionamento na esquina do hospital, é agressivo, meu esposo não quis dar dinheiro para ele, ele ameaçou. Se isso se criar em Camaquã, será igual ao Uruguai, Rio Branco, então, que está minado. Outra pessoa, ali de Bratis, no estacionamento do hospital tem um rapaz que ameaça, diz horrores de coisas, já fui vítima dele ao chegar no trabalho. Uns xingamentos de baixo calão, horrível, espero que tome providência, enfim. Então nós cobramos... Até no hospital teve um caso de um carro, a pessoa disse Sim. que foi amassado. Perfeito. Então, assim, dentro desse universo, existem pessoas bem intencionadas, que eu conheço pessoas bem intencionadas. Eu sei de pessoas que são drogatícios, tá? Que são usuários de droga, mas são pessoas do bem, que não fazem mal a ninguém. Que pede o dinheiro. Pede o dinheiro. E tudo bem, entende? Agora, os bons acabam pagando pelos maus. Com certeza. E isso, nos grandes centros, vira uma zona de crise, de briga. Por quê? Porque o usuário, algum usuário de droga, algum alcoólatra, porque dizem que esse pessoal que está lá fica até com latinha de cerveja na mão pedindo dinheiro. Não é? Então, assim, esse pessoal acabam, em algum momento, vão se confrontar, porque um quer invadir a área de outro. Tá? Isso já aconteceu em diversos municípios. Né? Vira uma verdadeira milícia, vamos botar a palavra. Vira uma milícia, tá? Quer dizer, os menores, a gente vê isso nos grandes centros, que eu já vi várias brigas lá em Porto Alegre, por exemplo, deles se agarrarem no pau, brigarem, rolarem no chão. Sim, porque disputar. Eles vão disputar a área. O cara quer correr, o cara que está lá. Existem situações também que a venda, inclusive, como se eles fossem proprietários de uma área pública, entende? E coisa que não pode. Então, o que está acontecendo aqui no município de Camaquã não é muito diferente do que acontece nos grandes centros. Deixa eu te contar um fato. Inclusive aqui na Praça Dona Lopes, isso eu vi e presenciei sobre isso. Na Praça Dona Lopes, quando tinha os antigos camelôs que circulavam, que tinha as bancas pela ineficiência, pela não participação do município, tinha uma pessoa envolvida como fosse uma associação que vendia espaço na Praça Dona Lopes para as pessoas botarem as bancas. Sim. Comercializava o espaço. Então, privatizam. Porque o ente público não funciona. Se ausenta. Então, eu pergunto o seguinte, que tipo de possibilidade o município tem que fazer, ou quem tem que fazer alguma coisa para tirar ou para remover essa gente que está constrangendo as pessoas? Logicamente, eu fiz alguns estudos, tá? Vi o que alguns municípios tentaram fazer. Tá? Alguns municípios tentaram, o Poder Executivo tentou se aliar a esta ilegalidade, vamos chamar assim. Né? Então, na questão do tratamento legal, embora exista a profissão, né, que regra
por exemplo, a Lei 6.242 de 1975, ela determina isso como lei. No artigo que eu li, diz que quando começou os flanelinhas foi na época de Getúlio Vargas, né? Diz que era o pai dos pobres e que tinha aqueles pracinhas que voltavam das missões, né, de suas missões, e não havia emprego no país. Então ele colocou como uma profissão de guardadores de veículos, manobrista, ok? Certo. Mas isso ao longo do tempo, lá em 1975, foi regrado e tem lá no Código no Código do Trabalho, né, do Sim. Trabalho e Emprego, ele é um ofício regular, tá, com o Código 5199, mas os tribunais todos apontam para irregularidade, para inconstitucionalidade. Tá, mas isso nós estamos falando de flanelas colocados em pátios, dentro de ambientes privados. Não, públicos. Como um todo. A profissão abrange todo. Tá. Logicamente que se tu estiver dentro do teu estabelecimento, pode ser um cara, não sei como seria o ordenamento, mas vai ser serviços gerais, pode ser, entendeu? Mas o problema é regulamentar, a prefeitura criar um cadastro, regulamentar isso como uma profissão e determinar áreas. Isso já foi feito em vários municípios. Olha, essa é como se fosse a área azul, ok? Essa área vai ter esses profissionais. E no Paraná se regulamentou, se capacitou, se qualificou o pessoal e não deu certo. Eles continuaram acharcando, intimidando e muitas vezes sendo agressivo, e eles extinguiram isso. Existe um caminho. Todo ordenamento jurídico aponta para um caminho, um único e exclusivo caminho. Ou seja, o ente público tem que ter o domínio dessa questão. Depois eu vou pedir para a produção aí, se o pessoal puder me ajudar, a respeito desse regramento, desse assunto aqui. Nós tivemos uma informação, uma reclamação outro dia e o pessoal tentou denunciar isso. Falei, mas liga para a brigada, liga para quem isso? Como é que acaba, como é que diminui esse constrangimento que está acontecendo? Eu tenho a resposta, tá? Foi inclusive a resposta do Poder Executivo ao meu pedido de informação. Eles, por exemplo, quem poderia tomar uma atitude é uma guarda municipal. Nós não temos guarda municipal. Agente de trânsito não está habilitado e capacitado para fazer essa abordagem de ir lá e impedir que esse guardador não é a função dele. Sim. E eles orientaram, inclusive, me passaram no ofício, que vão entrar em contato com a Brigada Militar. Então seria, no caso de Camaquã, quando há um constrangimento desse, ligar para a Brigada Militar, aí sim a Brigada Militar entra. E nós temos dentro desse quadro de flanelinhas, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, foram feitas algumas pesquisas. E não é muito diferente em outros municípios. Em São Paulo, por exemplo, se constatou que 70% dos flanelinhas de São Paulo têm passagem pela polícia. O decreto que regulamenta a atividade no país diz que o flanelinha, para exercer essa profissão, só por aí, já cai por terra, ele não pode ter passagem pela polícia, tem que ter boas condutas, não, entende? Então, há uma contrariedade, porque geralmente são pessoas que ou são usuários de droga, ou têm passagem pela polícia, enfim. Mas é uma atividade única e exclusivamente do poder público. A prefeitura, só para concluir, Sim. A prefeitura poderia ter dois caminhos nessa situação, tá? A primeira, assumir para ela, licitar pontos de áreas, né? Sim. Determinar áreas de flanelinhas e contratar uma empresa. Terceirizar. Porque o flanelinha, ele não passou por concurso público, ele não é funcionário público, entende? Então tem uma série de situações. Eu quero dizer que lá em São Paulo, o Tribunal de Justiça já respondeu essa pergunta do município regulamentar a profissão e colocar a flanelinha pela inconstitucionalidade de uma lei municipal que regulamenta a atividade do guardador de veículos em locais públicos. Tá? São Paulo já está sacramentado. Tá? Então, assim, a determinação de áreas azuis para isso é complicado. Outra situação que é bastante interessante, e aí eu chamo a atenção do hospital e chamo a atenção da Caixa Federal. Olha só isso aqui, ó. O Tribunal do Rio Grande do Sul já afirmou que a empresa que permite o trabalho de flanelinha em estacionamento usado por seus clientes
mesmo que não tenha com ele qualquer relação empregatícia, responde pelo prejuízo decorrente dos danos ou de furto do veículo em razão da teoria da aparência. Ele aparentemente é funcionário... Sim, se ele está dentro do estacionamento da empresa e recebendo as pessoas, tarará, aparentemente... É esdrúxulo, mas é o entendimento do tribunal, né, do Tribunal do Rio Agora, Grande do Sul. agora eu fico pensando o seguinte, meu questionamento. Por exemplo, tá? Não é estacionamento rotativo, porque o estacionamento rotativo, o azul, o estacionamento azul, o vermelho, ele tem uma função. O quê? Fazer com que as pessoas caminhem mais ou deixem o estacionamento para quem realmente precisa chegar naquele lugar. Essa é uma função do estacionamento. A outra coisa é tu fazer o estacionamento da rua para esse regramento e esses caras vão se deslocar para outro lugar onde não tem estacionamento. Então, se a prefeitura botasse o estacionamento azul, poderia expurgar essa turma que está ali para outro lugar. Uhum. Agora, essas pessoas, Luciano, estão acontecendo, e aconteceu comigo. Tu chega na frente da Caixa Econômica Federal, o cara te aborda como se tu tivesse obrigação de dar alguma coisa para ele. Ele com uma cara realmente, sim, não muito amistosa, tu fica com medo, tu fica temeroso. Eu fico pensando mais em pessoas que são... Não, mulheres, idosos... ou o cara que é meio tímido, não quer se afrontar com o cara. E eles ficam assim, fazendo esse constrangimento na gente. Agora é o seguinte, isso é o que está acontecendo. Como e quem pode resolver esse assunto? O senhor como vereador. Quem pode resolver este assunto é a prefeitura. O prefeito, ele pode. Primeiro, se nós já tivéssemos feito aqui, né, o tema de casa, né, se o prefeito já tivesse feito o estacionamento rotativo, colocado nesses gargalos, né, não faria sentido com o estacionamento rotativo ter os flanelinhas, porque os flanelinhas vão estar onde? Nos pontos de grande fluxo. Sim. Onde vai ser a área azul, onde vai ser a área que vai ter ali o estacionamento rotativo, tá? Ou ela pode resolver de outra forma, ou determinar áreas para flanelinha e terceirizar uma empresa, ou ter funcionários públicos capacitados, qualificados para exercer essa profissão. Esses são os caminhos. São 3. Ou a gente faz ali o estacionamento rotativo, ou a prefeitura faz um concurso para ter funcionários para fazer essa atividade, ou terceiriza essa atividade. Mas o papel do flanelinha é uma coisa extremamente interessante. Ele está fazendo a guarda do meu veículo. Ele nem manobrista é. Não é? Muitas vezes não tem carteira. Eu chego numa festa granfina lá bacana, eu encosto no meu carro, dou a chave ao cara, o cara estaciona no carro. Isso chama-se manobrista. Uhum. Tá. Agora ali o cara... o cara tá sentado na frente da praça, eu estaciono o meu carro e ele não tem obrigação nenhuma de cuidar do meu carro. Ele tá exigindo que eu pague, que eu pague ele pelo espaço que ele acha que é dele. Tá. E Fábio, assim, agora vamos numa outra vertente, tá? A respeito do que fez Novo Hamburgo, a respeito do que fez Volta Redonda, Franca, Fortaleza, aqui em Porto Alegre, para o meu amigo Vamber de Lourenço, vereador de Porto Alegre, vários outros municípios estão encontrando, através de uma proposta de lei legislativa, a proibição dessa atividade no município. E tem passado por unanimidade nas casas legislativas. E não dá para propor isso aqui? O senhor como vereador, pode propor isso? A minha assessora, neste momento, está cadastrando essa matéria, está lá no gabinete cadastrando essa matéria para a gente aprovar. Certo. Tá? Então, é uma solução. Por que a gente vai propor isso? Porque tu proibindo, tu dá segurança, por exemplo, para... Eu não sei se aí a Brigada Militar teria condições de interagir. Tem total condição de interagir. E outra coisa, não pode ter extorsão. O flanelinha, não, mesmo hoje a Brigada tem condições de agir. Né? Não é por causa dessa lei. Eu estou proibindo para regrar. Né? Alguns alteraram o Código de Postura, que é outra matéria que o Poder Executivo não deu solução ainda, né? Que a sociedade camaquense está esperando. É uma matéria conflituosa, vai atender interesses, inclusive políticos aí, né? Sim. Tu vai agradar uns, desagradar outros, e a prefeitura acaba não fazendo. Então, alguns municípios fizeram leis específicas, tá? As casas legislativas propuseram a lei, ou até mesmo o Poder Executivo, em alguns casos, colocou essa lei. Ou alteração do Código de Postura, se lá
tem algumas proibição, né, de funcionamento do trânsito. Então, Fábio, estamos propondo uma lei que visa proibir. Tá? Eu queria acrescentar, não sei se está na tua lei, mas em áreas onde há o estacionamento. Por exemplo, na frente do hospital, o estacionamento é numa área privada, mas só que está aberta. O proprietário da área entendeu por bem, colaborando com o município, deixar pavimentado e aberta a área para as pessoas usarem como estacionamento. Sim. Mas é uma área privada. E não tem, eu acho que ela não está cedida para o hospital. A lei vale para as vias públicas. Pois é. O direito de ir e vir. Aqui eu pergunto aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui, ó, o estacionamento do hospital não é do hospital, é de quem? Não é, então o Everson está perguntando aqui. Então... Nós temos que ter cuidado em relação ao hospital, porque aquilo ali é uma área privada. E que a pessoa que concedeu aquilo ali está ajudando o hospital. E a gente não pode criar uma celeuma ali, isso que eu e aí daqui a um pouco o proprietário vai querer, não, então se é para criar esse celeuma, eu tiro, prejudica quem utiliza o hospital. O proprietário lá teve que fazer isso numa outra área dele? Teve que fazer isso porque as pessoas estavam usando lá de ferro velho dentro da área. Usaram para outra, deturparam a ideia, né? Bom, aqui o pessoal pergunta pro vereador se eu me negar a pagar e eles danificaram o meu carro, a prefeitura vai me pagar o estrago? Porque eles não vão ter condições. Porque eu já tive atrito com eles e preferi sair porque já estava quase fazendo besteira. Tá. Diz o Elton. Elton, olha aqui, ó. O que diz o Tribunal do Rio Grande do Sul? Tá? Que pela teoria da aparência, esses funcionários que estão em frente ao estabelecimento, quem tem que se responsabilizar pelo dano é a entidade que está ali, a instituição que está ali, a loja, enfim, o bazar, o restaurante. Não, mas no caso a Caixa Federal, né? Pelo que tá escrito, pelo que está colocado. Sim, mas a Caixa está lá dentro, lá. Sim, não está o gerente lá, não está nem sabendo oficialmente que os caras estão na frente. Mas é isso, né? É isso que diz o nosso tribunal. O Robson Magalhães diz aqui, bom dia. O vereador Luciano ele diz assim: Camaquã não deve ter flanelinha de forma nenhuma, pois já pagamos muito caro de termos que estacionar na rua em péssimas condições, ainda vão ter que pagar para uma pessoa cuidar do nosso carro sem garantia nenhuma que vai cuidar se a prefeitura liberar espaço para as flanelinhas e eu vou querer um documento da prefeitura com garantia que nada acontecerá com o meu carro. Isso aqui teve uma questionamento, isso aqui que o Robson está falando, nos estacionamentos azuis em Porto Alegre. Eu me lembro que um carro no estacionamento azul foi roubado e a pessoa entrou com uma ação contra o estacionamento azul, com a empresa, o estacionamento azul ou a prefeitura, para ressarcir o carro perdido. Porque aparentemente tu está zelando, tu está guardando a vaga. E no caso do roubo, quem fica responsável, né? O André está dizendo o seguinte, o André Araújo, já não tem onde estacionar por causa de quem vai trabalhar e deixa o carro o dia inteiro ocupando a vaga. Agora, mais essa, flanelinhas cobrando, onde tem vaga, não vai ter mais nada. Isso aqui está faltando o seguinte, nós estamos falando de um estacionamento azul que foi sancionado em 2016, né? Na gestão passada. Já estamos há 2 anos com a lei sendo mudada, alterada, e até agora não temos nada ainda. Nada. Então, isso aí também é um outro ponto, né, Fábio? Eu acho que assim, o Cindy Lojas pode ajudar nisso, de conscientizar os lojistas e os trabalhadores aí do comércio. E a gente vê, eu tenho comércio bem no centro ali, quando eu chego 8h30, tem muito carro estacionado. Geralmente esses carros são ou de trabalhadores, né, no comércio, ou até mesmo dono de lojas, né? E aí tira a vaga de quem vai consumir, né? Então isso é uma questão até de consciência aí da nossa população. O Mauro Silveira também está falando aqui na Caixa, no hospital também. No hospital eles mandam estacionar, ela manda estacionar na saída dos veículos. Eu entendi bem aqui, mas é a questão dessa coisa que tu fala, aparência, né? A tendência, isso é aumentar, tá? Se nós não regrarmos agora, vai aumentar. Se está incomodando a população hoje, vai incomodar muito mais no futuro. Se torna mais violento. A gente vê, por exemplo, Porto Alegre, as crianças são corridas, crianças que são flanelinhas lá, elas são corridas, elas ficam em áreas de menos movimento. Porque quem tem mais movimento é quem tem mais força, mais saúde, porque eles acabam brigando
e dominando a área. Então é o seguinte, muitas vezes tu paga para aquela pessoa que está cuidando não detonar teu carro. Porque geralmente... e nós somos refém. Tu acha que ele não vai saber quem é que vai quebrar seu vidro? Olha, é melhor gastar um pouquinho do que... Isso aí. Dá um pila pro cara. O Paulinho diz assim, bom dia, vereador. Temos que trazer empresa para Camaquã e dar serviço ao povo. A Luciane diz o seguinte, tá, mas assim, eu não entendo uma situação. Pagamos ao município para estudo da melhor orientação, mudança nas mãos de rua, estudo para colocação de estacionamento rotativo, estudos que estão sendo feitos no município, não acontece nada. Não são usados os estudos. Quando será feito o estacionamento rotativo? Quando será tirado as paradas de ônibus do centro? E assim por diante. Essa ação também de estacionamento rotativo, eu não sei quando vai ser colocada. Nós estamos há 2 anos na administração atual, já estamos indo para 2 anos e meio, né? 2 anos e meio já estamos, né? E esse estacionamento rotativo não sai, não consegue sair. Diz o Everson, se esse flanelinha está na praça, no caso, como a praça é da prefeitura, cabe cobrar indenização da prefeitura? Que é o caso. No caso, acaba não levando, né? Dá uma incomodação desgraçada. O que nós temos que fazer, e aí eu peço à população, é aprovar esse projeto de lei. Né? Solicitar à Casa Legislativa a celeridade. Quem vai fiscalizar o seu projeto de lei? Quem vai? Olha, primeiro, a prefeitura, na verdade, quem tem, no caso, como nós não temos guarda municipal, né? E aí voltamos à questão do debate da questão do guarda municipal, quem tem que fiscalizar é a Brigada Militar. Orientação esta dada pelo Poder Executivo a um pedido de informação que eu fiz. O executivo diz que quem tem que... Tem a gerência de mas cuidar, a brigada só vai agir se eu fizer o BO. Extorsão. Extorsão. Olha, eu estou sendo extorquido. Vai pegar no ato. Então eu posso fazer o BO de extorsão. Extorsão, ameaça, enfim, uma série de situações que tu pode ali incorrer. Até, muitas vezes, até vias de fato. Sabe o que eu vejo, vereador? Que a gente vai fazer o regramento, vai fazer a denúncia, o BO, e nós vamos continuar ainda sendo refém se aquelas figuras ali continuarem aterrorizando o povo que está ali. Infelizmente. Mas aí a sociedade vai entender, vai perceber que muito, tu vê pela colocação dos watts que eles estão passando. Muitos estão desorientados sem saber, vem cá, ele pode cobrar, não pode cobrar, quem paga se ele não... Entende? No momento que nós tivermos uma lei, toda a sociedade... né, pode se unir e realmente não fazer mais isso. E outra coisa, a prefeitura precisa muito fazer o tema de casa. Ou seja, tem que licitar de uma vez por todas o estacionamento rotativo. Porque isso acabaria. Aí o Gassouza diz o seguinte, bom dia, o certo seria ninguém dar dinheiro para essas pessoas. Eu vejo darem algumas moedas, ela já viu uma pessoa dar R$10 a eles e eles eles sairiam dali por não receberem dinheiro, mais ou menos isso. O Mário Everson, os flanelinhas não estão no pátio da Caixa, nem em uma loja, eles estão numa praça, num espaço público, a prefeitura tem que ser responsável. O Delamar diz o mas seguinte, em frente à Caixa, né? Sim. Mas se o pessoal entender, deixa eu só te contar, que eu soube, não é oficial que eu estou dizendo. A Caixa Econômica Federal teve seu estacionamento fechado, ela criou aquilo ali para o estacionamento dos clientes. Só que teve uma cliente, estou dizendo que parece, que houve uma cliente que teve o carro danificado por uma batida, alguma coisa ali, ou alguém tentou roubar o carro, e ela entrou com uma ação contra a Caixa. A Caixa resolveu fechar o estacionamento. Pronto, se livrou. Se livrou do problema. Na verdade, estamos tendo prejuízo em pagar para não riscar o nosso carro, diz o Delamar. Um grande abraço para o Fabrício Brandão também, que está conosco. O André Araújo já não tem onde estacionar por causa de quem vai trabalhar e deixa o carro o dia inteiro ocupando uma vaga. Agora mais essa do flanelinha cobrando vaga. Agora Fábio, só estacionamento azul. Existem determinados temas assim que a gente debate e as pessoas vêm e dizem, mas vocês não cuidam das ruas, vocês não... Não, a gente cuida de... Sabe? É que a cada momento é um debate. Nós não somos monotemático, sempre trabalhando a questão de infraestrutura, sempre trabalhando a questão da luz. Nós trabalhamos, a cada momento a gente debate um assunto. Este é um assunto que, conforme tu pode ter visto aqui, ele deu eco na sociedade camaquense. Põe eco nisso aqui. Várias pessoas. Eu não estaria colocando essa matéria,
né, discutindo essa matéria se não houvesse um apelo da sociedade. Porque eu sou representante, tento ser representante sempre da maioria. Né? Agora, tem a teoria, de né? Forma democrática. Tem a teoria seguinte, mas não tem trabalho, eles estão lá, é melhor que roubar. Sempre tem a figura que fala sobre isso. Agora o problema é tudo tu constranger a pessoa, tu intimar a pessoa. Foi o que eu falei, tá? Eu ao vir... Por favor, né? Ao vir aqui para o rádio, eu estava conversando com a mãe de uma pessoa que cuida, tá? Que cuida de uns veículos. E ela estava me falando, olha, meu filho é um cara super tranquilo, ele nunca... E eu conheço ele, realmente não é uma pessoa super tranquila, é uma pessoa querida da nossa comunidade. Agora, é isso que acontece, os bons acabam pagando pelos maus. E isso não é só nesse segmento, é na vida. Olha, então, o que a gente vai fazer diante de um apelo de toda a sociedade que tem se manifestado aí favorável? Uma informação aqui, na Caixa foi um roubo de uma moto, a Caixa teve que pagar o prejuízo da moto que foi roubada. Então, mais uma vez, diz o Robson Magalhães, o poder público tirando o seu da reta, pois assim como na questão do som alto, ao invés do poder público resolver, eles querem que o cidadão faça o BO e entre em uma baita processo, sendo que quem deveria de fazer isso é o poder público, que é pago para isso, mas não faz. Como dizem, Camaquã, terra de ninguém, infelizmente. O Renato Macedo diz o seguinte, bom dia, e os carros com placa de venda, que é para correto estacionar 7 horas, já estão lá na frente estacionados. Isso é outra coisa, né? Usa o estacionamento para vender carro. O cuidador de carro não passa de um chantagista. Tu paga o cara ou ele estraga o teu carro. Já sofri essa tentativa de chantagem em frente ao hospital. Chamei a Brigada Militar, que prontamente me atendeu. A Brigada Militar? Sim, óbvio que o cuidador fugiu quando viu que eu estava chamando a polícia. Claro, porque pega no ato. Pega no ato. Aqui já repetiu um assunto aqui. Bom, mas tu vê que complicado isso aqui. Luciano, eu vou torcer para que dê certo essa tua ação lá, mas eu vou falar uma coisa bem franca. Não adianta ter lei se não tiver alguém para fazer, porque lei nós temos de monte, então assim, olha só, a população está sabendo que tem esse debate, tá? A população vai saber que, se Deus quiser, vai ter lei aprovada pela Câmara de Vereadores, tá? Que vai regulamentar essa questão, tá? Atualmente nós não temos guarda municipal, a guarda municipal não pode fazer essa fiscalização porque nós não temos, tá? Os agentes de trânsito não fazem essa autuação, compete à Brigada Militar. Tá? E reforçamos esse debate com essa lei. O dia que tiver uma guarda municipal, alteramos a lei, incluímos dentro das atribuições da guarda municipal a fiscalização sobre o controle dessa atividade irregular. Pois então, agora é o que a gente pode fazer, Fábio. Não adianta, tu já foi vereador, tu sabe. Só o fato da gente trazer esse debate para a sociedade, já a população já fica atenta. Mas outro dia teve eu sinceramente agora estou tentando me lembrar, um vereador que criou um projeto que eu achei legal, só que eu já sei, o projeto das mochilas. A Lei Psil. A Lei Psil, uma lei das mochilas, se não me engano, controle de peso das mochilas. Se não me engano, foi o vereador Vinícius. O problema é o seguinte, quem será responsável por fiscalizar? Como será cobrado? Que peso máximo de mochila pode andar? Quer dizer, agora também, proibir flanelinha. Quem fiscaliza? Como será cobrado? Como será executado? A lei do Psil. Agora podemos estabelecer, tá? Nós podemos avançar nessa lei e solicitar que a fiscalização seja feita pela prefeitura também. Aqui tem um projeto uma informação que eu assim como fiscaliza o comércio ilegal, e esse é um comércio ilegal, né? Pode também fiscalizar. Mas agora um amigo aqui mandou eu não vou dar o nome dele para não dar problema, mas ele é o seguinte, quando foi feito o projeto da Caixa, tá? Ou de qualquer estabelecimento comercial que tem obrigatoriamente vagas para estacionar, ele tem responsabilidade. Ele suprime a vaga botando no portão. Como é que resolve isso agora? Se o projeto da prefeitura tá ali, isso é um problema, né? E agora eu tô me dando conta que quando tu constrói um determinado prédio que tem a obrigação de ter vagas de estacionamento, como é que funciona isso? Essa vaga de estacionamento, quando foi feito o projeto, é exclusivo para funcionários ou é para público? Assim, não, eu tô te largando aqui, porque agora apareceu uma Podemos dúvida fazer agora. Esse pedido de informação junto à prefeitura. Não, eu acho que é interessante isso. A lei aqui, diz o Giovanni aqui, pergunta, a lei que áreas comerciais têm que deixar espaço para estacionar
A Caixa poderia fechar o seu estacionamento. O Giovanni disse a mesma coisa aqui agora. Uma coisa interessante, ó. Não, se eu passei o projeto da prefeitura com área de estacionamento para o meu estabelecimento, como fica agora se eu fecho a vaga? Suprimiu a vaga, né, que era pública. Vereador Luciano, estourou o break. Muito obrigado pela tua presença. Fábio, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado ao pessoal que participou bastante conosco isso, aqui. Olha, muito legal. Para ver que é um assunto aí que tem pleno interesse aí da nossa sociedade. Estou à disposição da nossa comunidade. O meu gabinete está sempre aberto a todos os camaquenses. E vamos trabalhar para o nosso município. Então, agradeço também o espaço, um forte abraço aí a todos os camaquenses. A ouvinte aqui diz o seguinte: por que a cidade tem trailer no lugar de carro? Olha, é outra coisa também, né? Que o regramento disso aqui é importante fazer, né? O estacionamento rotativo e a área... O código de postura, né? É o código de postura. E a área não é permitido. A lei é o seguinte, a lei é clara. Não é permitido tu fixar um estabelecimento prestador de serviço ou comercial na área pública ou na via pública. Se tu quer usar um trailer ou uma coisa assim, ele tem que ser móvel. Tu tem que tirar e botar, tirar e botar. Eu me lembro que no início do governo, Flávio Medeiros propôs que a prefeitura utilizasse uma área para trailers, para esses comércios aí de beira de calçada. Sim. E infelizmente não foi feito. Inclusive, só para ampliar um pouquinho essa questão, nós também fizemos agora, segunda-feira passada, o requerimento com apoio do plenário para solicitar ao Poder Executivo que determine uma área para prática de som automotivo, para ver se a gente consegue, de alguma forma, tirar a gurizada das ruas da cidade e levar para algum lugar com regramento. Eu estava falando com o pessoal que é envolvido com som, e eles estavam me falando, Luciano, aquela vez que teve aquele som na barragem lá, que invadiram na barragem, Fábio, se fosse feito durante o dia, ninguém teria percebido, porque o barulho dos carros... Sim, mas à noite é um negócio. À noite é um absurdo. Bom, olha aqui, ó. Nós temos uma pessoa que é ouvinte nossa, escutando a Acústica FM, e que está de aniversário hoje. Rapaz! Quem é ela? Não, olha aqui. Nós temos um tradicionalista. É o tradicionalista ou ela? Tradicionalista, ele. E ele está de aniversário? Ele está de aniversário. Foi vereador de Camaquã, fundador do CTG, músico. E é meu vizinho. É meu vizinho. Participou de 2 filmes do Teixeirinha. Né? Tocava embaixo de uma figueira lá com a Mary Terezinha e tal. Mas essa foto eu não tenho. Não, mas vou pedir pro pessoal te mandar aí, que é o meu sogro Bonifácio Barros. Mas que barbaridade. Aí o Bonifácio, hein? Parabéns, meu amigo, pelo aniversário. Isso. Um grande abraço aí. Que um jovem Bonifácio Barros. Que coisa boa. Tá dando coice na cola, viu? Não, é muito bom. Eu, no dia desse, bati um papo longo com ele, muito legal. Então tá, 10h02, intervalo. Daqui a pouquinho nós temos aí o presidente da Sim de Lojas, Costa Doce, Otávio Moraes, está aqui batendo papo. O assunto é muito legal que o Otávio vai trazer. E daqui a pouco também